Qual a melhor forma de se trabalhar? Utilizando o seu CPF, utilizando um MEI ou um CNPJ normal? Bom, o primeiro ponto que eu tenho para te dizer é que você pode sim trabalhar com o seu CPF. Isso não é ilegal. Todo mundo pode atuar com o próprio CPF para fazer o seu próprio trabalho. Só que o que acontece? Isso normalmente não é muito interessante, porque os impostos dentro do seu CPF, eles vão ser um pouco mais altos do que se você tivesse um MEI ou um CNPJ normal. Para você ver isso na prática, eu vou fazer um comparativo com você agora. Hoje, se você trabalha com o seu CPF, você vai ter que pagar imposto de renda, tá? Que é esse primeiro aqui. Você vai ter que pagar INSS. Muita gente não sabe, mas é obrigatório por lei que você pague INSS. Se você presta serviço para uma pessoa física, o que provavelmente não vai ser o seu caso, você vai ter que pagar 20% de INSS em cima daquilo que você vendeu, que está aqui. Supomos que você vai faturar R$ 4.000 de receita. Então, 20% desse valor, R$ 800 de INSS, certo? E o outro imposto que a gente tem é o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço Prestado. Ainda que você não tenha uma empresa, a prefeitura, ela cobra sim por todo mundo que tem um trabalho como autônomo, que é quando a gente atua com o próprio CPF. Então, a gente é um trabalhador autônomo. Esse valor, ele varia de acordo com cada prefeitura, mas normalmente é um valor fixo mensal, que gira em torno de mais ou menos R$ 100. Então, vamos colocar aqui os R$ 100. Só que no imposto da pessoa física, para quem ganha R$ 4.000, já se foram R$ 900, só com esses dois impostos. E aí, tudo bem? Quando a gente vai pensar no imposto de renda, a gente tem que ver se aquele valor ali, ele gera imposto de renda. Então, quando a gente está atuando como profissional autônomo, a gente tem que calcular mensalmente qual que é o valor de imposto que a gente tem que pagar e depois ir lá e recolher todos os meses pela guia do imposto de renda. Lembrando que quando a gente faz o trabalho como autônomo, não é para você declarar lá no ano seguinte, dentro da declaração do imposto de renda. O imposto ele tem que ser pago mensalmente, certo? Então, ó, trabalhei aqui mês de outubro inteiro de 2022. Em novembro de 2022, eu tenho que pagar o imposto referente àquilo que eu trabalhei em outubro. Tem uma ferramenta no próprio site da Receita Federal onde a gente consegue simular o valor de imposto que daria em cima desses R$ 4.000. Vamos lá ver? Como eu acabo utilizando bastante esse site, acaba que ele aparece aqui bem mais fácil para mim. Vamos lá dar uma olhadinha como que fica o cálculo. Aqui você vai perceber que tem duas colunas, uma de coluna mensal e uma outra do coluna anual. Ó, não vou entrar em muitos detalhes sobre abatimentos e deduções do imposto de renda. O que é isso? São valores que a gente pode reduzir a base de cálculo para o imposto. A gente vai colocar aqui o valor na área de rendimentos tributáveis. Dá uma olhadinha nessa tela. Deu R$ 263,87 de imposto de renda que você também teria que pagar. Agora, olha isso daqui para mim nessa planilha. Você acha que é realmente vantajoso trabalhar como pessoa física? Dá uma olhada nesse valor aqui. Quer dizer, então, que do seu dinheiro todo lá, dos seus 4.000 que você fez esse mês, mil e tanto vai para o governo. E aí a gente entra em outra figura, que é o microempreendedor individual, sigla para MEI. O MEI, ele paga, assim, um valor fixo mensal. Que ele é mais ou menos ali R$ 60 por mês, esse valor ele vai sendo reajustado a cada ano, conforme o índice do salário mínimo. Mas é sempre um valor, assim, bem simbólico, bem abaixo, que é mesmo para facilitar com que o empresário tenha o seu CNPJ e consiga atuar tranquilamente trabalhando. Dá uma olhada se você não ia preferir pagar esse valor aqui do mês. E agora a gente tem outra figura, que é o Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? Ele é um benefício fiscal onde você pode pagar menos impostos na sua empresa.
você vai pagar um imposto em cima do seu faturamento. Então, a gente sempre tem que analisar qual que vai ser a melhor estratégia para o seu negócio. Mas, a princípio, a gente vai considerar a primeira faixa de alíquota do imposto, que é 6%. Então, 6% sobre os R$ 4.000, você estaria pagando ali, se a sua empresa fosse fora do MEI, R$ 240 de imposto por mês. Fala para mim se não é mais vantagem você ter um CNPJ ou como MEI ou como Simples Nacional. Só deixando claro um ponto para vocês. O MEI e o Simples Nacional são formas de pagar imposto. A gente tem mais outras duas formas que são bem utilizadas no Brasil, tá? Que é o lucro real e o lucro presumido. Quando a gente vai pensar numa empresa que está iniciando, a gente não costuma utilizar essas outras modalidades de tributação, essas outras formas de você pagar imposto. Isso porque elas dão muito mais trabalho e exigem muito mais cuidado do empresário. Porque no começo, o empreendedor ele não está habilitado. E normalmente, quem está dentro do Simples Nacional está pagando menos imposto. Pode ser que no futuro a sua empresa tenha muita despesa e o faturamento seja bem alto, talvez seja interessante você mudar a forma de pagar imposto. Mas isso você vê na época com o seu contador. Agora que você já entendeu como que funcionam as formas de tributação e quanto que você pagaria mais ou menos de imposto em cada uma delas, vamos para a próxima aula. Nela, você vai entender o que é um microempreendedor individual e se você pode realmente estar utilizando essa atividade para trabalhar com gestor de tráfego.